Eu gostaria de focar em alguns aspectos voltados ao decreto, né, promulgado dia 30 de setembro, se eu não me engano. Eu acho que é 30 de setembro, sobre a educação inclusiva, na verdade, educação equitativa, inclusiva e para toda a vida. Para quem leu, né, esse documento, percebeu que ele praticamente não fala em formação docente. Então, esse decreto já parte desse pressuposto de que ele não trata ou trata muito pouco da formação docente. E daí alguém pode contra-argumentar e falar, Danilo, mas é uma política, né? E a política ela tem que ser ampla, ela não é específica. Cabe às instâncias responsáveis, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, estabelecerem esses critérios mais específicos da formação. É verdade, eu concordo. É uma política, é um documento, eu não sei se o termo está correto, tá, gente? Mas é um documento filosófico, um documento conceitual, né? Ele dá a base, os alicerces para as ações específicas futuras, né? E para as determinações legais futuras. Mas eu acho que ajuda muito os sistemas educacionais, eu falo isso porque eu trabalho ainda no Estado, a fundação, conforme a Regina falou, para quem não é de São Paulo, essa FDE que eu trabalho, é uma fundação do governo do Estado de São Paulo. E a gente sentia, e eu sei que a rede sente falta quando tem um alicerce legal, um alicerce bem fundamentado da legislação. Então, assim, senti falta disso, de que pelo menos se faça um pouco sobre a questão sobre a formação docente no decreto 10.502. Outro aspecto que para mim é relevante nessa política, né, de 30 de setembro é que, na minha visão, isso de novo é só uma visão, eu preferia que ela fosse um documento conceitual. Eu acho que cabe decreto, cabe resolução, mas quando a gente escreve um documento em prosa, esse documento ele traz mais reflexões, ele aprofunda conceitos que num texto legal não acontece. Quando a gente reflete sobre a forma dessa política ser construída, é claro que isso tem por trás e tem como fundamento uma maneira de ver a educação, né, inclusive a educação especial na perspectiva inclusiva. Mas a Regina chamou a atenção para um aspecto de que a gente não deve focar nas deficiências. Uma política ela não pode focar, ser fundamentada nas deficiências ou nas altas habilidades ou no TGD. Ela deve ser focada no geral, em como se deve estabelecer as ações, as iniciativas, a formação, a estrutura física da educação para esse público-alvo. É isso que deveria, na minha visão, focar. Eu, na minha visão, eu acho que essa política, eu preciso registrar isso, corre o risco. Eu falei no nosso encontro, acho que na semana passada, aqui nesse mesmo espaço, eu acho que a gente que tem aspectos que retrocedem, que estão retrocedendo com conquistas que a gente já fez. Esse retrocesso é um retrocesso político, não partidário, obviamente, político na forma política de ver a educação inclusiva. E eu acho, isso precisaria alguém que entende de legislação falar, eu acho que é um retrocesso jurídico. Eu acho que a gente está cometendo talvez alguma imprudência jurídica, porque a gente é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Essa convenção tem status de emenda constitucional no nosso país. Então, eu acho que essa conquista que a gente estava caminhando, não digo que estava maravilhoso, não estava, precisava mudar muita coisa, mas a gente estava evoluindo, né? Uma política de Estado, na minha visão,
ela tem que ser inclusiva, ela tem que focar na inclusão. É que, como política pública, a gente tem que lutar pela inclusão. Não é fácil, demora. Gente, todos nós trabalhamos com educação. Todos nós sabemos o quanto um processo educacional é lento, é demorado. Então, demora. Só que a gente estava avançando. O caminho, na minha visão, apesar de precisar de muitos ajustes, ele era um caminho que estava tendo resultados. Na minha visão, como eu falei, não existe um aspecto formativo nessa política. Eu acho que deveria ter, e mais, eu acho que o professor, e espero que o Conselho Nacional de Educação trabalhe muito sobre isso, ele deveria ser robusto, deveria, obviamente, utilizar as ferramentas de tecnologia que a gente tem para formar os professores, mas eu acredito que um professor, para ser um professor especializado, ele precisa ter uma área de especialidade. Eu acho que tem que aprender todas as deficiências, tudo sobre altas habilidades, tudo sobre TGD, mas eu acho que ele poderia optar num momento da sua formação pelo que ele tem mais identidade, pelo que o olho dele brilha, pelo que ele acha que tecnicamente ele pode contribuir mais. Essa é a minha visão.